Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas e hoje o tema é, olha aqui em cima ele, ó, parasitismos e saúde pública. Desde o início dos povos, início das civilizações, o estudo dos diferentes tipos de parasitas sempre tomou bastante tempo da vida dos pesquisadores. Então, quando a gente estuda os parasitismos, a gente estuda ele dentro de várias áreas da biologia, até da ecologia, porque dentro das relações ecológicas a gente sabe que ela está incluída dentro daquelas relações que são desarmônicas interespecíficas, onde o conceito de parasitismo ele entra nos falando sobre que são indivíduos que vivem às custas de outros indivíduos. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar aqui os diferentes termos que são trabalhados nas questões relacionadas aos parasitismos. O que é um agente etiológico, o que é um hospedeiro, quando que ele é definitivo, quando ele é intermediário, certo? Então a gente vai ver os diferentes termos trabalhados no parasitismo. Mas olha só, é sempre muito importante que quando você estudar essa aula, você também tenha em mente de estudar quem são os vetores das doenças, ou seja, as formas de transmissão, e aí a gente já começa a falar com saúde pública, porque entendendo quem são os vetores, as formas de transmissão, a gente também sabe se tem tratamento ou se não tem, qual é que é a prevenção, tudo isso relacionado aos parasitismos, os seus tratamentos e as suas prevenções. Vamos lá então ver primeiramente os termos relacionados aos parasitismos. Termos relacionados aos parasitismos. Bom, o primeiro termo que pode ser trabalhado é o termo agente etiológico. O que é um agente etiológico? O agente etiológico é todo aquele parasita que causa a doença, tá? Ele é o causador. Então, sempre que a gente fala assim, por exemplo, uma bactéria, certo? Quando patogênica, o agente etiológico é a bactéria, não quem o transmite, tá? Então, o agente etiológico é o responsável pela doença. Por quê? Porque tem dois termos que são importantes aqui, ó, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é aquele que vai ter o parasita na forma adulta. O hospedeiro intermediário é aquele que vai ter o parasita na forma larval. O que significa isso? Que muitos organismos eles necessitam no seu ciclo de vida passar por mais de um hospedeiro para conseguir chegar à forma de vida adulta e apresentar a partir disso uma reprodução do tipo sexuada e deixar descendentes, claro. Então, o hospedeiro intermediário, que também pode ser chamado de hospedeiro acidental, ele é um tipo de hospedeiro, então, que ele é necessário para que o indivíduo consiga chegar à forma de vida adulta, mas em outro organismo, sendo ele caracterizado por hospedeiro definitivo. Então, olha só, eu vou lá para baixo agora, ó. Eu vou trazer dois termos. Quem tem apenas um hospedeiro, aqui ó, é chamado de parasita monoxênico, tá? Porque ele tem apenas um hospedeiro. Mas os que apresentam mais de um hospedeiro são heteroxênicos, certo? 2 ou mais hospedeiros. Nesse caso é onde a gente classifica hospedeiro intermediário e definitivo. Então, o parasita que tem mais de um hospedeiro, ele é um parasita heteroxênico. O parasita que só tem um hospedeiro, a gente não classifica como intermediário ou definitivo, ele é só monoxênico. Por que eu estou falando isso? Porque os parasitas podem ser de duas naturezas. Ou o parasita ele é do tipo endoparasita, vivendo dentro do corpo do hospedeiro, ou o hospedeiro é ectoparasita, certo? O que acontece com ele? Ele se aloja, troquei aqui, o ectoparasita vivendo fora do corpo do hospedeiro, tá? Aqui ó, se fixa externamente, agora sim. Se fixa externamente. O endoparasita é aquele que se fixa nos órgãos internos, dentro, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Endoparasita, a malária.
Ectoparasita, uma pulga. Tudo bem? Próximo deles, o termo vetor. O termo vetor é utilizado para aquele agente que transmite a doença, tá? Por exemplo, se a gente fala na dengue, a dengue é um vírus que não é transmitido de pessoa para pessoa, ele precisa de um vetor para fazer isso. E o vetor dele é o mosquito do gênero Aedes aegypti, tá? 3 termos que podem ser importantes esse ano, tá? Bem importantes. 3 termos. O primeiro, o termo quando ele é uma epidemia, tá? Uma epidemia é quando ele tem um aumento súbito em uma determinada época do ano, mas ele é de cada local, em determinada localidade, e ela ocorre em determinada época do ano, tá? Por exemplo, todo ano a gente tem epidemias de gripe, que é característica do inverno, tá? O próximo é uma endemia. Uma endemia é quando é de característica local de uma região, tá? É doença que é bem característica de uma região. Por exemplo, doenças de clima tropical, malária, mal de Chagas, enfim. E uma pandemia. Uma pandemia é quando ele se alastra muito rápido, tá? Olha só, ele se alastra para outros continentes e ele tende a fugir do controle inicialmente, tá? Então ele pode se prolongar, né, essa onda epidêmica, dependendo do agente etiológico do seu ciclo de vida, ele pode se estender mais tempo. Existem agentes etiológicos que o ciclo de vida deles são mais curtos, são mais rápidos, né? Então é isso, tá? Então esses termos, né, são importantes de tu saber para trabalhar as questões dadas à epidemia, aos parasitismos.